Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitou, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito Santo revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Amém? Perdão, 8 até o 11 só. 8 ao 11. Poder assentar em nome do Senhor Jesus? Irmãos, alguns que tiveram aqui, pôde notar a pregação do primeiro culto, aonde foi ministrado acerca do sermão do monte das bem-aventuranças. E Deus não faz nada por acaso. Esta palavra quase se assemelhará à primeira, porque a gente tem que entender o porquê João, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que quis escrever a carta a essa igreja chamada Esmirna. Quem era esta igreja? Que cidade era essa? Porque quando a gente fala, escreveu a igreja Esmirna, nós achamos que é nome da igreja. Não é, é uma cidade aonde a igreja estava situada. É mais ou menos igual a igreja que, a nova unidade que vai ser lançada, unidade conjunto, a unidade que está no conjunto. Supomos se fosse hoje, e o Senhor, o Espírito do Senhor escreve a igreja no conjunto, tá? Então é a localidade. Essa cidade chamada Esmirna, ela foi fundada no ano 1000 antes de Cristo. Essa cidade, ela tinha o título de ser fiel. O próprio Senhor, ele vai falar acerca disso, que ela era fiel, mas era o nome que ela tinha, um título, porque essa cidade nada mais era que uma total apoiadora, tá, de Roma. Então ela foi fiel a Roma quando houve a primeira guerra. Então ela teve um título romano chamado fiel. Nota-se que a Bíblia vai falar o seguinte, que a cidade era rica, porém o povo de Deus era pobre. A cidade era rica, o povo de Deus era pobre. Por que a cidade de Deus era rica? Quem imperava naquela época? Roma. Então ela era amiga de Roma, a qual recebeu esse título de Roma por ser fiel aos desígnios de Roma. Imagine só uma igreja num lugar desse. Os historiadores vão dizer que nessa cidade habitava cerca de 250 mil pessoas, ou seja, habitantes dali era 250 mil. E o Senhor, quando vai direcionar a esta igreja, nós às vezes lembramos somente da igreja de Filadélfia, mas o Senhor, ele também dirige esta igreja para falar o seguinte: vocês são mártires. Porque dali também os irmãos que sofriam perseguições por causa do evangelho, eles morriam por causa disso. Nota-se que as outras igrejas, tirando a Filadélfia, o Senhor tem uma repreensão. O Senhor vai falar o seguinte: ó, vocês estão bons, mas eu tenho contra ti umas que deixaste o primeiro amor, como foi Éfeso, que abandonaste as primeiras práticas. Outras tenho contra ti porque a tolera Jezabel, ou seja, o falso ensino na casa do Senhor, a qual eles diziam que não tem nada a ver.
não tem nada mais a ver de cultuar a Deus. Não, a gente podemos cultuar em casa. Para que reunião de igreja? E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que até os anjos, ele aprende conosco, é na reunião da igreja. É aqui que os anjos aprendem conosco, é na reunião da igreja. Outras cartas vão falar o seguinte, que eu vou tirar de vós o castiçal, vou tirar de vós a glória que eu dei. Mas essa aqui já é diferente. O Senhor começa a falar para a igreja de Esmirna o seguinte: conheço as tuas aflições. Conheça as tuas aflições. Irmãos, às vezes nós achamos que estamos passando despercebido aos olhos do Senhor. Não estamos. Às vezes nós até indagamos o Senhor, mas aonde está o Senhor? E Ele manda dizer nesta noite para mim e para ti: eu conheço as tuas aflições. Eu conheço as tuas aflições. Eu conheço as tuas aflições. E o Senhor, Ele continua e vai falar o seguinte: conheço também a tua pobreza. Sabe por quê, irmãos? Naquela época não é igual hoje. Hoje eu declaro que sou cristão, aí daqui a pouco eu presto o concurso público, eu passo, chego ali, o camarada vai lá e me contrata. Naquela época não. Falava que era cristão, primeira coisa, tu já era banido da família. Você perdia a tua família por amor a Cristo. E segundo, os irmãos estavam sendo demitidos. Por quê? Porque professavam o nome do Senhor. Mas pasmem os irmãos, quem perseguia a igreja era a igreja. Se dizia ser igreja, dizia ser detentor da verdade de Deus. Era pessoas religiosas a qual falavam que o Senhor, a lei foi escrita para que eles assim viessem cumprir todas elas. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, e veio explicando a lei, tentando fazer com que eles assim assimilassem o significado daquela lei, aonde Paulo vai dizer o seguinte, que o final da lei para mim é Cristo, porque pela graça sois salvos. A lei dizia que você tinha que fazer algo para você alcançar perdão diante de Deus. A lei dizia que se você pecasse, você deveria oferecer sacrifícios de algum animal, de algo parecido. A graça diz não. A graça diz o seguinte, que nós devemos lançar sobre Ele, porque é Ele que tem cuidado de nós. A lei dizia que aquele que cometesse pecado deveria ser morto. Mas Isaías vai falar totalmente o contrário, vai falar o seguinte, que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas enfermidades, os nossos castigos, Ele levou sobre Ele. E aqueles religiosos, eles começaram a perseguir aqueles irmãos. Muitos deles eram caguetado, digamos assim, ao povo de Roma, porque Esmirna, ela ganhou tipo um concurso da cidade de Éfeso, porque ela foi a primeira, a cidade, a instituir algumas estátuas, alguns deuses, ídolos, para que Roma viesse imperar. Zeus era um deles, o deus Esculápio era outro deles, e ela ganhou de Éfeso, justamente por quê? Porque ela era fiel a Roma. Imagine agora, esses irmãos sendo acusados de não adorar mais diversos deuses, sendo acusado de adorar somente um Deus, somente o Senhor Jesus Cristo, sendo acusado de não mais reverenciar a César, mas justamente por quem? Por quem dizia que era da sinagoga. Aí o próprio Jesus vai falar, eles não são da sinagoga de Deus, eles são da sinagoga de Satanás.
Quantos de nós achamos que porque pregamos bem, porque oramos bem, porque jejuamos bastante, somos melhores do que os outros? Sinagoga de Satanás. Porque é pela graça, não é por mérito, é pela graça, não é por mérito. E aqueles homens, se você retornar ao os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos, Lucas, vai relatar, e João, eles vão relatar justamente que Jesus batia de frente com essas pessoas. Mateus vai dizer que o Senhor fala o seguinte: Jael, Jael, a qual mataste os profetas, como eu queria juntá-los, assim como a galinha junta seus pintos, como eu queria, e aqueles homens matavam os profetas, aqueles homens mataram o nosso Senhor. Mas sabe por quê? Porque eles estavam na lei, eles falavam o seguinte: isso é para nós, não é para vocês. Isso aqui é para gente, o nosso pai é Abraão. Vê aquela mulher samaritana, vai falar: mas esse poço, se gabando. E Jesus fala o seguinte: se você soubesse quem te pede de água, pede de beber, vós que me pediria. Por quê? Esse poço, ele é perecível, ele vai perecer, mas a água que eu te der, nunca mais tu terás sede, nunca mais. Eles ostentavam isso aí, eles falavam o seguinte: nós somos filhos de Abraão. Jesus em João vai falar o seguinte: pô, se vocês são filhos de Abraão, por que vocês não fazem o que eles faziam? Na realidade, vocês são filhos do diabo, e não filhos de Abraão. Justamente porque eles ostentavam ser detentores da lei de Deus. Nós somos os porta-vozes da lei de Deus, e tudo aquilo que nós falarmos, é isso que vai acontecer. Quando o Império Romano expandiu seus reinos, logo após veio outros reinos, você vê que a igreja, ela já assume um papel importante diante do Estado. Nota-se que em alguns países que ainda é monarca, a pessoa religiosa, um bispo, um arcebispo, um papa, ele que empossa um rei. Ele vai falar o seguinte: esta pessoa está sendo empossada porque Deus assim autorizou. Então todo o poder é dado a este rei. Assim também era naquela época. O povo era perseguido, o povo era morto, o povo era maltratado, mas uma palavra eles tinham na boca: eles agradeciam a Deus, eles agradeciam por ser mártir, eles agradeciam por morrer por amor ao Evangelho, eles agradeciam por sofrer, por padecer. É por isso que o Sermão da Montanha ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, que são caluniados, difamados por amor do meu nome. Bem-aventurado eram esses. Pode reparar que vai falar o seguinte: não temas a nada, não temas a nada, o 10, do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que seja aprovado, e sofrereis perseguições durante 10 dias, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel por 10 dias. Isso aí faz nos lembrar o livro de Daniel. Daniel vai relatar que quando eles chegaram até a Babilônia, houve uma tentativa do rei. O rei Nabucodonosor fala que os príncipes, os nobres, aqueles jovens, eles deveriam ser alimentados,
com os manjares, com os alimentos do rei, os alimentos, né, da época Babilônia. Sendo que aqueles jovens, eles justamente falaram isso, pastor André. Espera, deixa. A gente vai, alimenta com esse alimento aqui, porque no decorrer de 10 dias, decorrer de 10 dias, vai ver que se nós não melhorarmos, a gente come do manjar do rei. Seja fiel por 10 dias, a palavra de Deus fala, seja fiel por 10 dias, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta igreja, ela sofreu essa perseguição, irmãos, volto a dizer, não por conta de que a igreja estava sendo colocada naquele local, ou algo parecido, não, a igreja estava passando por este problema, justamente por falar do nome do nosso Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que o apóstolo Paulo foi um dos fundadores dessa igreja, vão falar que o apóstolo Paulo, ele pregando o evangelho, ele institui essa igreja de Esmirna, que era na Líbia, hoje na Líbia. Essa cidade foi uma cidade mais linda, que já existiu no ano 1000 a.C., quando foi fundada. Logo em seguida ela foi destruída, depois ela foi reconstruída novamente. Por isso que vai dizer que ela já foi morta e reviveu. Eles entenderam, pastor André, por quê? Opa, peraí, destruíram a gente e reconstruíram, vocês foram mortos e reviveram. Aí Cristo vai dizer o seguinte: eu sou o início e eu sou o fim na vida de vocês. Aquele que suportar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Mas por quê? Por causa dos Jogos Olímpicos que existiam naquela cidade. A Olimpíada era sediada naquela cidade, e geralmente o campeão ganhava o que? Uma coroa de louros, ganhava uma glória terrena. Aí Cristo, ele dá a essas pessoas uma esperança: dar-te-ei uma coroa, mas não é a coroa desse povo aí não, é a coroa da vida eterna. Você não será reconhecido aqui não, você é reconhecido no céu. Você não faz parte desse povo rico na terra não, você é pobre, mas lá no céu tu é rico. O White Mania, ele escrevendo um livro, Oração, né, quando a terra, ela governa o céu, ele vai falar justamente acerca disso. Ele vai falar que nós somos tão conhecidos no céu, que quando a gente ora, é porque a gente não entende, que a gente ora pedindo a Deus, Senhor, faça. Mas ele fala o seguinte, que nós já devemos orar, porque o céu já movimentou, porque quando a gente fala, o céu responde, quando a terra fala, o céu já responde, porque o que for ligado na terra, ligado no céu. O Atmani vai dizer justamente isso, que nosso nome é conhecido, mas o nosso mal, que a gente não quer ser fiel, nós nos entristecemos por qualquer coisa, nós paramos por qualquer dificuldade, nós paramos por qualquer pressão que é nos feita, nós paramos por qualquer desfeita que nós assim passamos, nós paramos por qualquer não da vida. Estou pregando aqui para irmãos que sofreram por algum tipo de tribulação. Muitos foram decepcionados, e quem não foi? O próprio Senhor. Muitos outros traídos, outros desiludidos, porque falaram o evangelho, pregaram o evangelho que você vai ter e você não teve. Falaram o evangelho que Deus vai tirar todo o inimigo do teu caminho, mas não tirou. Houve uma desilusão, que Deus vai me dar minha casa própria, e não deu, estou morando de aluguel. Deus ia me dar o emprego dos meus sonhos, poxa, não consegui nem uma porta de emprego. Tem um amigo nosso, que assim que terminou a faculdade, eu falo aqui porque ele, meu amigo particular,
terminou a faculdade novo, e ele se gabava, caramba, eu sou muito inteligente, de fato é. Chegou um tempo que não conseguiu um emprego sequer, trabalhava de chapa, descarregando botijão de gás, e era um caminhão de bujão de gás. E detalhe, tinha dia que os caras levavam viciado em droga, mas não levava ele, levava burro, mas não levava ele, porque se gabava, porque o evangelho que explicaram para ele, que pregaram para ele, é um evangelho que não surtia efeito, é o evangelho terreno, e na realidade nosso evangelho é celestial. Às vezes nós queremos ser amigo de César, esquecemos que somos amigo de Deus. Nós queremos ser vistos nessa terra, e na realidade nós somos vistos no céu. Eis que conheço o seu sofrimento. Nosso mal, a nossa geração de hoje, nós queremos ficar bem na fita aqui na terra, nós queremos andar com os príncipes da terra, e nos esquecemos que nós estamos assentados no locais celestiais. Ana, quando ela vai expressar, nós conhecemos Ana por causa de Samuel, que Ana vai ali, isso e aquilo, mas nós esquecemos do capítulo 2, a oração de Ana. Que Deus é esse que tira o necessitado do monturo e faz sentar no lugar de destaque? Que Deus é esse? Que Deus é esse? É esse Deus que nós servimos, irmãos. A igreja de Esmirna, ela estava justamente baseada nisso. Não importa a tribulação, não importa o sofrimento, ainda que acabe o alimento, mas o meu provedor ele não morre. Ainda que acaba tudo, o meu provedor ele está me vendo. Ainda que eu venha morrer, eu sei que eu vou encontrar com ele, porque é promessa dele, é promessa que ele me fez. Porém nós estamos olhando para esta terra, e às vezes falamos: Senhor, o Senhor não está me vendo. Irmão, não faça isso. Quem falou isso foi Elias uma certa vez. Poxa, eu sou o cara, Senhor. Pô, tá vendo que eu sou o último, agora eu vou morrer. Elias, tem 7.000 que nem comida tem, Elias, e eu cuido de você. 7.000 que nem comida tem, mas não se dobraram diante de Baal. Agora você tem isso tudo, você está reclamando. O mal que nós temos essa síndrome. O Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me dar, porque eu estudei, porque Ele falou que eu tenho que tomar posse. Nós não entendemos que nós já fomos abençoados de toda sorte de bênçãos espirituais. Nós já fomos abençoados. Quando nós entendermos que o evangelho não é nós, e é o próximo, aí sim você vai entender qual é a bênção espiritual que o Senhor tem na vida de cada um de nós. E esta igreja, ela passa por essa dificuldade, sendo caluniado. Jesus vai falar que ela é pobre, contudo és rica. Ou seja, tu mora na cidade rica, tu mora numa cidade que tem muitos recursos, mas eu sei que vocês estão sendo demitidos dos trabalhos. Eu sei que por conta de mim vocês estão sofrendo perseguição. Eu sei que por conta do meu nome vocês estão enfrentando martírio. Irmão, conta a história que Roma levava alguns, e alguns deles eram postos em arena para que os animais viessem devorar, outros naquelas piras de fogo para que viesse ser queimado vivo. Porém, os irmãos, eles continuavam, eles perseveravam, eles falavam o seguinte: não vamos nos render, nós não vamos largar o nome do Senhor,
nós não vamos abandonar esse Deus, mas nós vamos ser fiéis até o fim. Porque, volto a dizer, essa cidade, o nome era Fiel, porque eles eram amigos de Roma. A palavra de Deus vai nos dizer que alguns dos irmãos, eles passaram tanta tribulação, por tanto sofrimento, por tanta coisa, mas eles não abandonaram o Senhor. Aí o Senhor promete a eles que eles iriam ser coroados. Cada um deles alcançariam a coroa a qual foi proposto para cada um deles. Hoje nós temos esse privilégio de falar do nome do Senhor, no Brasil principalmente, de expressar esse nome maravilhoso do Senhor. Nota-se que o nome do Senhor, que o Evangelho é pregado dentro dos presídios, nas bocas de fumos, de quartéis, em batalhões, em diversos outros lugares, com uma tranquilidade. Portanto, tem até lei que nos protege disso. Vai falar o seguinte, que a atividade religiosa, ela é permitida em toda a área, em todo o território. O nome disso na Constituição é cláusula pétrea, direito a culto. Nós temos esse direito. Uma cláusula que não pode ser mexida para pior, ela pode ser mexida para melhor, ela não pode ser mexida para pior. Nós temos esse privilégio, mas ainda assim nós somos tão infiéis ao Senhor. Nós temos sido tão infiel ao Senhor. É por causa disso que às vezes nos vem algumas perseguições e sofrimento. Repare que quando Cristo ele vai falar para os irmãos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido, né? Aí está lá em Atos 2, já vem o revestimento. E repare que logo após o revestimento, a primeira coisa que veio foi a perseguição. É a perseguição. E o primeiro a ser morto, Estevão. Estevão foi morto. Ué, mas não tiveram poder? Ué, mas não receberam do Senhor poder? Por que? É justamente isso aí. Até para a gente morrer, a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus. Até para a gente morrer pelo Senhor, nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê força. E ali eles foram revestidos para quê? Para ser mártir. Testemunha significa mártir, significa morrer por Cristo. E muitos não têm conseguido morrer com Cristo, não têm conseguido viver uma vida de santidade ao Senhor, de fidelidade ao Senhor, não tem conseguido viver uma vida plena no Evangelho, não tem conseguido viver de uma maneira eficaz perante ao Senhor. Nós ficamos oscilando nas coisas de Deus, nós ficamos oscilando. Sabe por quê? Porque nós achamos que o Evangelho somos nós, mas não é, irmão. Nós achamos que nós somos coitados, e não somos, irmão. Sabe por quê? Porque ele fala, eu conheço as tuas aflições. Quantos de nós que falamos que estamos aflitos, mas não estamos por causa dele? Essa aflição aqui significava o que? Eles perdiam parentes. Muitos deles eram lançados até na praça para ser apedrejado, porque o nome de Jesus numa família era escárnio. Por isso que Jesus ia falar, eu vim para trazer espada, eu não vim para trazer paz. Dentro de lá, você vai ter que escolher. Imagine só um jovem judeu, chega em casa, alegre, eu tive um encontro com esse Cristo. Na hora, os pais chamavam, rapaz, para de falar essa besteira, para de falar essa coisa. Não, mas eu amo a Cristo. Para com isso. Mas olha só, a partir de hoje, você já está deserdado, você não mais leva o meu nome. Falou de novo, trouxe vergonha aos pais. E o que ocorre? Pena capital, apedrejamento.
era apedrejado na praça pública para provar que nenhum filho, um filho que desobedecesse ao pai, ele não teria a vida muito longa. Hoje nós temos esse privilégio de falar esse evangelho livremente, mas não conseguimos ser fiéis ao Senhor, não conseguimos manter-nos fiéis ao Senhor, não conseguimos uma vida cristã digna de ser falado o seguinte ali, ó, a minha fiel testemunha, o Senhor falar, que o Senhor, Ele vai dar menção do nosso nome. Será que nós vamos ser bendito ou maldito? Vinde bendito ou afastai-me de mim, maldito, porque eu não te conheço. Por isso que o Senhor vai falar, o que tu adianta ganhar o mundo inteiro, mas chegar naquele grande dia tu perder a tua alma? Esmirna não se abalou por tudo que passou. Esmirna não se abalou porque o marido foi embora. A igreja de Esmirna não se abalou. E Esmirna não se abalou porque alguns outros morreram. A igreja que estava em Esmirna não se abalou porque perdeu o emprego, porque ninguém mais dá emprego para eles. A igreja não se abalou por estar passando por dificuldade ou necessidade, porque ela entendia que o Senhor, que era o provedor, que o Senhor era tudo nela, que o Senhor era o sustento, que o Senhor era a água, era o pão, que o Senhor era a vida. E a vida em Cristo é assim, a vivência de dependência do Senhor, viver dependentemente de Deus. Hoje nos falta isso, hoje me falta isso. A primeira dificuldade nós já começamos já a espraguejar, ou então nós jogamos na cara do Senhor. Ô Senhor, está acontecendo isso comigo, eu sou dizimista fiel. Sem vergonha, misericórdia, não dá nem teu dinheiro, não precisa dar teu dinheiro não, pô. Faz o que tu quiser com teu dinheiro, que a palavra de Deus já vai falar que você não serve a Deus, você serve a mamão, pô, que está jogando na cara. Eu sou dizimista fiel, por isso que eu declaro, na minha casa não vai acontecer isso. Vai acontecer, vai acontecer. Parece coincidência ou não, mas a primeira mensagem é quase idêntica a essa segunda, que é quase os versículos que foi citado, é o versículo que eu tenho que citar. Quem não lembra de Jó? A gente gosta de cantar o hino de Jó, de não sei o que, mas Jó não era bonzinho assim não. Ele vai falar umas palavras poéticas, filosóficas, nos primeiros capítulos, mas logo em seguida ele começa: me diz aonde o Senhor mora, porque eu quero ter uma audiência contigo. Pesa-me numa balança para ver se o Senhor não é injusto. Olha só o Jó se mostrando quem é. E o Senhor assim vai dando mais uma apertada. E Jó começa a se manifestar. Então está aí, uma falsa aparência. Quantos de nós, a falsa aparência de crente? Somos crentes só quando estamos na bonança, ou então outros, dois extremos, ou quando temos em fartura somos crentes, e o outro é quando não tem nada, porque tem uns que quando tem alguma coisa, para quem ir para o culto todo final de semana, mas antes estava pedindo a Deus emprego. Senhor, abre a porta, Senhor, abre, bobeira, para ficar indo para a igreja todo domingo. Outros já não. Quando está ruim, não vou voltar mais não, porque o Senhor esqueceu de mim. O Senhor abençoa todo mundo, menos eu. Vou ficar naquela igreja não, já começa. Sabe por quê? Nós somos assim, igual Jó. E o Senhor quer revelar quem é. O Senhor conhece. A palavra de Deus diz que os olhos dele é como chama de fogo. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder atrás da Bíblia, atrás de gravata, atrás de oração, atrás de jejum. Não adianta se esconder, porque os olhos do Senhor Ele contempla a minha e a tua iniquidade. Não adianta se esconder. Quando chega naquele grande dia, Jó, ele quicou. Aí Deus fala: está vendo quem é você, Jó? Aí ele vai entender: Senhor,
bem sei que tudo tu pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele entendeu quem ele era, aquele homem que no primeiro capítulo ali dos versículos, era um homem tranquilo, era um homem religioso, era um homem que oferecia culto, era um homem que a casa era toda santificada. Depois Deus mostra quem ele é, quem é você, João. Só para abrir um parêntese, mostra para Deus quem você é. Senhor, eu não sou isso tudo que eu falo, não. Tenha misericórdia da minha vida. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me ajude a cada dia a melhorar, Senhor, porque eu não sou isso tudo. Eu até expresso, parece até um Facebook a minha vida, porque eu só vivo rindo, eu só vivo falando palavras boas, mas eu não sou bom. Sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa que não tenho uma perspectiva. Eu até falo frases bonitas para os outros, mas eu não aceito essas frases. E assim, Jó, no momento da dificuldade, ele foi revelou qual o caráter que ele tinha. Mas uma coisa é boa, que o Senhor é bom. O Senhor, Ele sempre nos dá uma chance. Pode reparar que as outras cartas, arrependa-te depressa, arrependa-te depressa. As outras cartas, o Senhor vai lá e fala o problema, mas o Senhor também fala a solução. E o Senhor fala, se arrependa-te depressa. Esmirna aqui, para a gente poder encerrar, que temos mais algumas liturgias, ela passou por essa dificuldade, ela passou por esse problema todo, ela passou por questão religiosa, ou seja, sendo difamada, falavam algumas coisas para Roma, e sempre era ligado à pessoa de César. Ou seja, eles falavam, não, deixa para lá, esse povo é maluco. Aí falavam o seguinte, mas eles falaram contra César. Aí os caras, peraí, falaram contra César? Esses irmãos eram arrancados de casas, eram tirados do meio da sua parentela. Muitos jovens eram mortos. Alguns estudiosos falam que eles riam ao ser mortos. Outros falavam que, às vezes falavam o seguinte, nega esse Cristo, ou então a gente vai te jogar ali na arena, para que os animais venham devorar vocês, ou então a gente vai jogar para queimar. Alguns deles falavam o seguinte, esse fogo pode até me queimar por algum instante, pode até me queimar, mas o fogo que irá de vir vai queimar eternamente. Eles entendiam que estar com Cristo era melhor. Eles entendiam que nenhum desse sofrimento se compara à glória que há de vir. Nenhuma dessas perseguições, nenhum desses desatinos da vida se compara pela gloriosa vinda do Senhor. Eles entenderam que nada mais valia a pena se não estivesse com Cristo. Lembra o apóstolo Paulo falando que o viver agora para mim, cara, se eu viver, para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, tanto aqui na terra quanto no céu, a minha vida é Cristo. Tanto faz se eu morrer, tanto faz se eu viver, a minha vida vai ser Cristo. E é esse sentimento que o crente ele tem que ter. Nós devemos ter esse sentimento que a nossa vida, ela é pautada em Cristo. Não importa o que acontecer, o que vier, pode vir, que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, tem que estar pautado no Senhor Jesus Cristo. Mas vou ficar desempregado. Tá bom, só não posso ficar sem Cristo. Vou ficar com fome. Tá bom, Ele é meu pão de cada dia. Mas eu vou ficar fora, vou ficar desalojado, vou me despejar de casa. Tá bom, Ele é minha cobertura.
vou ficar desamparado. A palavra de Deus vai dizer que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso socorro. Ele quer tudo na nossa vida. Então nesta noite, vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Estou falando de uma carta a qual muitos crentes têm medo de ler. Apocalipse, às vezes nós achamos que meu Deus, eu vou queimar no fogo do inferno. Mas Apocalipse é uma carta de esperança para a igreja. Apocalipse é uma carta onde o Senhor vai nos chamar a uma responsabilidade. Pode reparar, a igreja de Esmirna não é diferente da nossa. A nossa igreja, hoje nós como igreja, nós estamos muito avançados em tecnologia, em formação, em estudo, em trabalho, em emprego, profissão. Lá não. E ainda assim, eles conseguiram um feito tão grande por intermédio do Senhor, porque ele era pobre, mas o Senhor é rico. Eles não podiam, mas o Senhor podia. Eles não tinham, mas o Deus tinha. Eles eram fracos, mas o Senhor era forte, sempre foi forte. Então nesta noite, eu quero convidar você, que tem passado, até mesmo por dificuldade, você que por muitas das vezes tentou estar no caminho do Senhor, mas por algumas perseguições abandonaram, por algumas perseguições deixaram de acreditar nesse Deus, por alguma das perseguições deixaram de acreditar até mesmo no ministério que Ele deu. Convido você nesta noite a fazer um reencontro com Deus. Convido a você a deixar esse Deus tão poderoso, esse Deus que sustentou a igreja até o fim, que falou: vou te dar uma coroa, é só você ser fiel. Por quê? Porque o restante eu faço. Porque o nosso mal é tentar fazer alguma coisa para depois vir até o Senhor, mas na realidade não é isso. Nós não podemos, mas nosso Deus pode. Eu sou fraco, mas nosso Deus é forte. Eu não posso, mas Ele pode. Então quero convidar você hoje a tomar uma atitude, uma posição diante do Senhor. Quero convidar você hoje a vir aqui na frente e a se entregar a sua vida, ou então retornar aos caminhos do Senhor, porque a vinda dele está próxima. Ele está vindo para buscar a tua igreja. Então os irmãos vão louvar, e eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero conhecer você, eu quero apertar a tua mão nesta noite aqui na frente. Amém?